Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Juscelino Pena, porque a vida é dura pra quem é mole, então vamos pra cima deles e vamos mesmo, e vamos hoje com uma aula de atualidades, vamos conhecer o professor Flávio, você vai ver que cara maravilhoso, que cara surpreendente, o melhor professor de atualidades da Bahia, não existe outro, é uma sumidade. O homem sabe passar as aulas brincando e quando chegar em resolução de questões, vocês vão ficar apavorados, vão ficar tontos. Mas já assistiram aula de história, já assistiram aula de penal, agora estou assistindo aula de atualidades e eu vou estar usando esse videozinho sempre aqui para vocês, no início, na abertura, para estar cantando mais uma aula. E vamos à luta. Lembre o que Bill Gates falou, você não tem culpa nenhuma de ter nascido pobre, mas se você morrer pobre, a culpa é toda sua. Então vamos para cima deles. Valeu, pessoal! Fala galera, bom dia, estamos aqui mais uma vez para comentarmos sobre assuntos de extrema relevância. Hoje vamos falar sobre a pandemia do Covid-19, como ela impactou as nossas vidas, como ela surgiu, de fato, quais foram as situações que fizeram com que ela se alastrasse e alcançasse números inimagináveis. Mas antes de falarmos da pandemia da Covid-19, a gente vai fazer uma contextualização para vocês entenderem que problemas passados anteriormente era para ter servido de base para decisões que nós nos colocamos de frente agora. Se nós tivéssemos feito o dever de casa, com certeza absoluta teríamos evitado tragédias maiores ainda. Por falar em epidemias, pandemias e surtos, a gente não pode deixar de citar algumas das pandemias que dizimaram populações, que conseguiram matar, por exemplo, 1/3 da população europeia em um espaço curtíssimo de tempo. As epidemias que abalaram o mundo, que a gente vai fazer uma retrospectiva até chegar nos dias de hoje, a gente começa falando da peste bubônica, que vai ser de 1348 a 1350, onde 75 milhões de pessoas morreram, contaminadas por uma bactéria que vinha em uma pulga dos ratos. E quais eram as condições que fizeram com que isso se tornasse realmente um problema para as pessoas? O lixo, esgoto a céu aberto, falta de higiene. Então não tinha como se combater, porque também as pessoas não sabiam o que estava provocando aquele mal. Observe que eles não tinham acesso à informação, a conhecimentos sobre a doença que estava cometendo eles. É bem semelhante com o que a gente está enfrentando hoje, por exemplo, na pandemia da Covid. As medidas usadas naquela época foram as quarentenas. Não se podia entrar ou sair, evitando com isso que surgissem novas infecções, novos contágios e, com isso, novas mortes. Então, a ausência de conhecimento e informações faz com que o medo seja potencializado e as pessoas passam, de fato, a ter medo de se relacionar com as outras pessoas. Uma outra pandemia que vem e causa um problema e uma destruição considerável vai ser a gripe espanhola, de 1918 a 1920. Algumas pessoas os números mostram, ela matou mais que a Primeira Guerra Mundial. Foram cerca de 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola mata no mundo todo cerca de 50 milhões de pessoas. Mas na gripe espanhola, você vai ter um ceticismo, por exemplo, das autoridades, achando que aquela doença não chegaria aos países deles ou ao continente, ou que não era tão letal quanto se falava. Observe que é bem parecido com os discursos de alguns líderes do mundo em relação à Covid-19. E aí, quando você não tem informações, não tem conhecimento sobre a doença, abre-se um espaço absurdo, infelizmente, para o achismo, para o senso comum, onde as pessoas começam a dizer o que pode evitar ou curar a doença, apelando para medicamentos não comprovados ou a simpatias para se curar ou se prevenir daquilo. E a ciência vai colocar como medidas não farmacológicas o isolamento social, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento social, a quarentena, porque não tinha ideia ainda do que era e nem de como combater.
Então eles vão fazer uma retrospectiva das pandemias que o mundo enfrentou através dessa pesquisa empírica que foi feita desses 2 episódios, tanto peste bubônica quanto gripe espanhola, e viram que foram essas as medidas tomadas e eles vão reimplantar essas medidas até que pudesse ter de fato noção de como combater esse inimigo que estava assolando e dizimando populações pelo mundo afora. Acredita-se que a gripe espanhola tenha surgido nos Estados Unidos, mas como foi a Espanha que divulgou bastante essa doença, porque as outras imprensas estavam proibidas de falar para não causar pânico e ainda mais um problema durante o período da guerra, a Espanha, a imprensa espanhola vai ser que será responsável por noticiar essa doença que está cometendo as pessoas. Por isso a ideia de gripe espanhola, por conta de ter sido a Espanha que vai noticiar. E as medidas tomadas lá atrás para evitar a proliferação dessa doença foi o fechamento do comércio, de escolas, evitando aglomeração, de novo, evita aglomeração igual a menos casos. E eles vão tratar na época com aspirina, por exemplo. Mas o excesso da aspirina também é nocivo. Mas lembre-se, a ausência de informação, a ausência de conhecimento, eles não sabiam com o que estavam lidando. Isso faz com que eles façam experimentos para tentar vencer essa doença. E isso se torna também um combustível para o achismo, para o senso comum. Aí eu acho que isso funciona. Eu acho que se você fizer determinadas coisas, funciona. Eu conheço alguém que fez e isso funciona. Observe que aí você tem uma discussão entre a ciência e o senso comum, que é a mesma discussão que nós encontramos agora com a Covid-19. O primeiro caso da Covid diagnosticado vai ser na China em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan. Algumas pessoas pensam que essa cidade é uma cidade frágil, pobre, carente. Wuhan é uma cidade bastante rica e desenvolvida. O primeiro óbito da Covid-19 vai ser em 9 de janeiro de 2020. 13 de maio, fora da China, vai ser o primeiro caso também de morte. E aí vem o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, o Brasil entre 11 e 15 de março. E aí a OMS, vendo que está acontecendo males dessa doença, não só em um lugar específico, mas no planeta todo, ela vai declarar que agora nós estamos diante de uma pandemia. E aí é importante a gente entender o que é surto, o que é epidemia e o que é pandemia. O surto, a grosso modo, para vocês entenderem, está relacionado a uma região específica, a uma questão geográfica e acontece de forma pontual. Já a epidemia, ela se estende para outras regiões e a pandemia alcança todo o mundo. Então a pandemia vão ser todos que serão alcançados e a questão geográfica, na epidemia você vai ter algumas regiões alcançadas e o surto vai ser um lugar específico em um período específico. A pandemia da Covid-19, ela chega a alcançar o planeta todo, todos infelizmente foram acometidos por ela e aí vai ser levado o pedido da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um órgão especializado da ONU. E o pedido foi baseado nas experiências que eu falei anteriormente da gripe espanhola, por exemplo, da peste bubônica, ela vai sugerir que as pessoas tomem as medidas não farmacológicas, porque não tinha ainda um medicamento comprovadamente eficaz contra a doença, do isolamento social, lavar as mãos, uso de máscara, o isolamento social, o distanciamento, o lockdown. Até os aplicativos são criados para monitorar pessoas que foram infectadas e com quem elas tiveram contatos. Essas medidas vão ser tomadas baseadas na pesquisa empírica, baseado em exemplos que foram feitos e deram certo, por exemplo, na gripe espanhola e na peste bubônica. Essas medidas vão tentar, de fato, evitar o maior número de pessoas contaminadas por essa doença. E falando em lockdown, quarentena, isolamento, distanciamento, é pertinente a gente entender a diferença de cada um deles. O lockdown, por exemplo, é o bloqueio total, em que só é permitido sair para atividades essenciais. A quarentena é a restrição para quem pode ter sido exposto ao vírus, mas não tem sintomas. A primeira vez que foi usada a ideia de quarentena vai ser em Veneza, atual Itália.
lá atrás, na ideia da peste bubônica. Observe que essa ideia de quarentena é evitar que essa pessoa saia, mesmo estando assintomática, tendo contato com outras pessoas, ela pode transmitir a doença. E isso vai aumentar o número de casos que vai se transformar ou não em números de óbitos. Mas você, quando impede essas pessoas de saírem e ter contato com outras pessoas, você dá um basta e a doença fica ali, com aquelas pessoas. O isolamento é a separação de estar doente das pessoas que não estão infectadas. E essa pessoa, então, passa a estar isolada. E o distanciamento vai ser a medida tomada para diminuir o contato entre as pessoas de uma comunidade. O exemplo, a gente pode citar os fechamentos de escola, comércio, de atividades onde promovam proximidade entre as pessoas, shopping centers e por aí vai. O Brasil, assim como a Suíça e a Itália, foram alguns dos países que demoraram de tomar algumas atitudes em relação a essa pandemia. No primeiro momento, não deram a atenção devida. Roma, por exemplo, dizia que não ia fechar. E aí foi obrigada a voltar atrás, depois de ver o número de mortes aumentando de forma exponencial. Boris Johnson, na Inglaterra, também foi um dos céticos em relação à gravidade e à mortalidade da doença. Os Estados Unidos, com Donald Trump, também é um desses que resistiram até muito tempo a tomar medidas que, de fato, impedissem essa doença de alcançar um maior número de pessoas. Essa doença, infelizmente, acometia a um grupo chamado grupo de risco, que estava composto por idosos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, doentes renais ou com problemas no coração, pacientes com câncer, transplantados, fumantes. Você tem também as pessoas que tivessem obesidade mórbida. Também eram acometidas e alcançadas pela doença, e essas pessoas que eram um grupo de risco podiam chegar a óbito se contraísse o vírus. Então você tem um problema real. Alguns países apostam na ideia da imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, mas é importante frisar, destacar, deixar bem claro que isso não significa deixar o vírus correr livre e solto para contaminar a maior parte da população. Alguns pesquisadores chamam isso de criminoso, de genocídio, mas consiste em atingir um ponto em que há uma quantidade suficiente de pessoas imunes, e isso interrompe automaticamente a transmissão comunitária do vírus. E com menos indivíduos suscetíveis ao vírus, ele vai aos poucos deixando de circular. Observe que a ideia do isolamento, a ideia do distanciamento, do lockdown, da quarentena, fazendo com que as pessoas fiquem onde estão, impedem que elas levem sem querer a doença para outros espaços, aumentando o número de contaminados e aumentando automaticamente os possíveis números de óbitos. Você vê então o mundo tomado por uma solidariedade do bem, aonde as pessoas vão buscar agora soluções para esse problema que é global. E aí surgem as vacinas. As vacinas você vai ter a Oxford, a AstraZeneca, a Moderna, a Pfizer, Biotech, a Sputnik, a Sinovac, a Johnson. E agora o mundo vai ter um outro problema. Países ricos que podem comprar a vacina, que bom, mas tem que conscientizá-los a também ajudar aqueles países que não têm condições de comprar, para que esse problema não fique resolvido momentaneamente em um espaço e os outros países que não puderam comprar promovam o surgimento de novas variantes mais letais do que até então estava sendo diagnosticada. A vacina, ela já é obrigatória, não diretamente, mas na prática no Brasil, ela é sim. A criança, por exemplo, para se matricular, ela precisa mostrar a caderneta de vacinação. Alguns concursos públicos, você tem que mostrar a caderneta de vacinação. Então tem uma discussão se é obrigatório ou não vacinar. Você tem aí o desejo de um indivíduo versus o desejo da coletividade. A vacina já se mostrou o meio mais eficaz de combate a essa doença. E insistir em não aceitar que ela, de fato, pode impedir a proliferação e a circulação dessa doença é dar um tiro no próprio pé. É, digamos que, contar com a sorte,
acreditar no inexplicável. E aí você vai para o senso comum, vai para o achismo. O que a ciência diz é que a medida mais eficaz é a vacina. E a vacina hoje disponibilizada, a gente acompanha, por exemplo, pessoas que estão se recusando a tomar a primeira dose, pessoas se recusando a tomar a segunda dose. Lembre-se que a gente falou sobre a ideia de imunidade de rebanho. Uma das formas de evitar a circulação e proliferação da doença vai ser, com certeza absoluta, a vacinação. Algumas dezenas de pessoas, por exemplo, algumas dezenas de pessoas se tornaram voluntárias e aí tomaram placebos e outras a vacina para ter esse acompanhamento de fato da eficácia desse remédio. Agora, uma coisa que é pertinente a gente entender, muito se fala sobre a briga entre economia e vida. Lembre-se, o emprego, a economia a gente pode recuperar, a vida não. E fica um parabéns para o nosso SUS, tão criticado no Brasil. Ao contrário dos outros países, o Brasil possui um sistema único de saúde que oferece saúde gratuita a mais de 200 milhões de pessoas. E no momento em que nós brasileiros mais precisamos dele, ele estava lá para nos socorrer. Gostou da aula de hoje? Entenderam as epidemias que abalaram o mundo desde a peste bubônica, a gripe espanhola e hoje a Covid-19? Entenderam que a pesquisa empírica, a ciência, dando onde a palavra em questões relacionadas à saúde, à vida, também é de extrema relevância para nós, cidadãos, termos uma vida plena de qualidade? Fica a dica e próxima aula nós vamos ver outro tema também de absoluta relevância, não só para passar em vestibulares, mas para o desenvolvimento como pessoa. Forte abraço e até a próxima.